Povo querido, povo amado, e aí que sentimento você daria para essa noite, né? Quem está nos acompanhando aqui desde o primeiro encontro sabe que eu estou aqui trabalhando tanto nas quartas-feiras às 19 horas, quanto também domingo às 18 horas a querida carta, a maravilhosa carta de Pedro, a segunda carta que ele escreve ao mesmo público, tá bom? Uma carta, como eu já tenho dito, 3 capítulos que eu quero lhe encorajar. Quero lhe encorajar hoje para que você leia essa palavra. Leia a Bíblia. Não vai te custar muitos minutos, e se você ler e não entender, não tem problema, mas eu peço para que você leia, eu lhe encorajo para que você, ao ler, tanto antes quanto depois, faça uma prece a Deus, faça uma oração, nem que seja pequena. Pastor, não sei orar. Pastor, não sei falar com Deus. Não tem problema, fale assim: Senhor, me ajuda a entender a tua palavra, por favor. Em nome de Jesus. Ore assim, faça essa oração, faça de coração, faça com a sua mente aí muito alinhada. Pastor, eu li, não me concentrei. Não tem problema, continue lendo. Pastor, não entendi, eu volto. Não volte, leia todo. E aí depois você lê de novo toda a carta, né? Eu li muitas vezes essa carta ao longo dessa série, dessa querida jornada, nessa carta maravilhosa que é a 2 Pedro. Eu li inúmeras vezes, né? E a cada vez que eu leio em oração: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre meu coração para que eu possa compreender a beleza da tua palavra. Eu não sei se você sabe, mas conforme a contagem aí dos nossos jurados, né? A nossa jurada Luana, que está aí lá com o povo da Parnaíba, né? A Luana falou que no sermão passado, ou seja, domingo, foi o meu 14º sermão. Já pensou um negócio desse? 14 sermões em 2 Pedro e agora o 15º. Hoje nós estamos aqui no 15º sermão em 2 Pedro. Gente, o coração, ó o coração. Certamente, 2 Pedro, eu nunca mais vou ler 2 Pedro do jeito que eu li antes. Nunca mais, eu garanto isso. Não é nenhuma promessa, não. Eu acho que é um fato mesmo. Eu vou ler a palavra de Deus diferente, porque ler com vocês, porque essa quarentena, gente, foi tanta coisa que Deus fez, tanta coisa que Deus operou, tanto no meu coração, na minha vida, quanto também na vida da minha família, né? É um tempo onde cada um de nós teve para refletir mais sobre a vida, talvez refletir sobre a conduta, refletir sobre algumas práticas, né? Muito tempo para alguns ocioso, para outros, né, minha querida Ana Paula, um tempo aí sufocante, né? Tinha gente que estava trabalhando mais do que o normal, né? Mais do que em tempos de não quarentena. E diante disso tudo, o meu conselho, a minha observação, que sempre compartilho para quem eu tenho oportunidade de conversar, é: seja grato. Que bom que você está trabalhando, né? Eu recebi a notícia hoje que o jornal, não, foi um jornal, o jornal que eu li hoje, mais de 800 mil pessoas perderam o emprego somente no mês de abril. Então, se você não perdeu o seu emprego, meu amigo, levante as mãos para o céu e agradeça ao papai que está lá, tá bom? Agradeça, e agradeça mesmo, né? Muita gente teve que se virar nessa quarentena, e estamos aí nos virando, né? Estamos tentando fazer. Eu estou tentando aqui trabalhar de casa, tentando fazer aquilo que Deus me deu para fazer, para tentar ajudar o maior número de pessoas possível, e graças a Deus o Senhor tem sido muito bondoso, e graças a Deus esses links, essas lives têm chegado a gente querida, familiares, amigos, que provavelmente nunca ouviriam a palavra de Deus pela nossa instrumentalidade, pela nossa vida, se não fosse por meio da quarentena. Então, graças a Deus, gente, Deus sabe de tudo, e é verdade, muita gente tá doendo, né? Tá doendo no bolso, tá doendo aí na saúde de pessoas que já perderam seus colegas, amigos de infância, amigos da adolescência, parentes próximos, parentes um pouco mais distantes, colegas de trabalho, perderam
por causa desse vírus que está ceifando a vida de muita gente. Hoje, mais de 24 mil pessoas só no nosso país, na nossa terra Tupiniquim, perderam a vida por causa do coronavírus. Então, sim, Deus tem os seus mistérios, não vamos entender tudo, mas quanto a nós, cabe adorar, cabe agradecer, mesmo sem entendermos tudo de Deus. Minha gente, essa quarentena, lendo com vocês, tentando explicar para vocês a carta de 2 Pedro, foi uma aventura gostosa, um tempo precioso, e nós vimos aqui o que é que o apóstolo Pedro está compartilhando com essa igreja, ou essas igrejas, né, pelo menos em 4 localidades diferentes, Ponto, Bitínia, Capadócia e Galácia, o que era mais essencial em um momento de crise. Aqueles amados daquela época não estavam passando por nenhuma pandemia, não era um problema de saúde, mas era uma perseguição por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Haviam se mudado sem direito a se despedirem, tinham se mudado por causa do medo da morte. Estavam fugindo, tentando se acostumar, se adaptar em um ambiente novo, em um ambiente onde não tinham amigos, não tinham familiares, não tinham colegas de trabalho, tudo novo. Para quê? Para simplesmente sobreviver. Fico imaginando a dor e a agonia de um pai de família, de uma mãe de família, tendo que levar aí os seus filhos fugindo, né? Pedro então destaca o que há de mais essencial em momentos de crise. Para eles, e obviamente eu trago para nós a mesma observação. O que é de mais precioso, o que há de mais essencial em momentos de crise, em momentos aqui de angústia, tanto física quanto essa angústia, essa dor na alma. O que? Pedro nos dá uma grande pista, Pedro escancara uma resposta maravilhosa, é exatamente o conhecimento de Deus. Sim, você pode conhecer a Deus aí do Piauí, como o nosso querido Demontier falou, né? O povo de Teresina, como nós vimos aí, também o Piauí aqui no nosso grupo está lotado, né? A Juliana, representando a cidade da carne de sol, né? A cidade aí de Campo Maior, e também a Luana lá na Parnaíba, gente, tudo que é canto espalhado, gente de Fortaleza, o Livanil da minha sogrinha em Itapipoca, Carlos Jefferson em Crateús, seu Regino, meu sogro, aí em Nova Russas, nós estamos espalhados, mas unidos. Unidos para ouvir a palavra de Deus, e sim, é possível, independente da geografia, independente de onde nós estamos, é possível conhecer a Deus. É possível conhecer a Deus porque Deus se revela. E uma vez que Deus se revela, Pedro então nos chama para nos apropriarmos disso, para aproveitarmos do conhecimento de Deus e nos superabundarmos, se é que eu posso falar assim, deste conhecimento que salva, deste conhecimento que santifica, deste conhecimento que protege a mente, deste conhecimento que guarda o coração, deste conhecimento que produz fé, deste conhecimento que traz uma vida de novidade. Então, Pedro falou, e eu gastei aqui 15 sermões para explicar devagarzinho, palavra por palavra, às vezes, verso por verso, muitas vezes, o que Pedro estava nos falando, e hoje vamos para a última porçãozinha aqui desta carta maravilhosa, que está exatamente aí situada em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 até o verso 18, tá bom? Acompanhe comigo, se você tem Bíblia, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, e se você não tem Bíblia, eu estou lendo aqui, e quero que você, por favor, me ouça, quero, por favor, que você me escute com toda a atenção que você puder me dar, tá bom? Se livre das distrações, né? Meninos! Te cala, menino, o pastor está falando. Pronto, é hora de silêncio, é hora de você se concentrar. Nós já oramos pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus... Oramos não, Deus, então vamos orar agora, viu? Vamos orar agora. Lhe convido para que você feche os seus olhos e se una a mim nessa singela oração, pedindo a Deus para que Ele possa nos abençoar em mais uma noite, tá bom? Querido Deus, obrigado por mais uma noite. Eu peço para que o Senhor nos dirija, nos abençoe, e faça com que essa palavra encontre lugar em cada coração. Que nossa mente
nosso coração, nossa vida como um todo, estejam focando na tua pessoa. É em nome de Cristo, teu Filho, que nós oramos. Amém, amém e amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Vou ler mais uma vez. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Luaninha, tá com um caderninho aí? Tá com um borrãozinho aí na mão? Pois anote que o título dessa noite é um título que eu espero que seja inesquecível, memorável. Qual é, pastor? Vamos lá comigo. A última mensagem de Pedro. Pois é, povo lindo, povo querido, gente que está me acompanhando aí, esse é o título desse último sermão, tá bom? A última mensagem de Pedro, né? O último sermão, não, a última pregação, talvez, a última porção aqui para que possamos compartilhar aqui com vocês. A última mensagem de Pedro, tá bom? Então, lembrando, dividimos aqui em 3 partes, hora da explicação, a hora da reflexão e a hora da aplicação. Me acompanhem, por favor. Preste bastante atenção. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é uma palavrinha-chave que toda vez que você for encontrar na Bíblia, você dê uma marcha ré e tente ver o que foi dito anteriormente. São as palavras que dão aí um tom de conclusão, tá bom? Um tom aí de chamada de implicações, né? A palavra começa aqui com o termo portanto. Esse portanto é exatamente fazendo uma referência do que foi dito até o presente momento, ou seja, do versículo 14 até o versículo 16, né? E mais uma vez Pedro fala, amados, dando aqui essa ideia de amor, dando essa ideia de relações amorosas dentro do seio da igreja, o amor que é um vínculo, o amor que nos une, o amor que nos faz ter uma vida compartilhada, uma vida em comum, né? É esse amor que faz com que a gente doe energias, que compartilhe os nossos talentos, as nossas disposições, a nossa criatividade, as nossas contribuições financeiras, a nossa casa, o nosso cappuccino, o nosso cuscuz, tudo, né? A gente compartilha porque há um amor. O que a gente faz naturalmente com família, nós, por meio deste amor de Deus, sobrenaturalmente fazemos com a igreja do Senhor. E lembrando, claro, que a igreja não é simplesmente um lugar. A igreja são pessoas, tá bom? A igreja não é um prédio, mas a igreja é a relação de pessoas unidas pelo mesmo propósito, unidas pela mesma fé no Senhor Jesus Cristo, tá bom? A igreja é isso. A igreja não é somente também as pessoas, porque separadamente nós não somos igreja, né? Só quando há uma união, quando há um culto, um louvor, quando há uma união de propósitos, tá bom? Essa ideia de crente viver sem igreja, essa ideia de crente viver sem dar satisfação para ninguém, simplesmente não é bíblica, tá bom? É algo que as pessoas estão inventando, estão deturpando, não tem nada a ver com o que foi posto, aquilo que Jesus ensinou, juntando discípulos, fazendo com que eles permanecessem juntos, e uma vez que eles fossem separados, seriam separados para que pudessem unir mais ainda uma comunidade mundial de discípulos, entre todas as nações, entre diversas culturas. Para isso, né? Deus quer que a gente esteja unido. Então, como é que eu vou dizer que eu amo você se eu tenho a oportunidade de estar com você e não faço uso dela, né? Pedro, então, chama mais uma vez essa igreja, ou essas igrejas, de amados, né? Sabendo disso, pastor Miguel, sabendo disso o quê? Minha gente, ele havia acabado de falar
sobre algumas questões importantes referentes à vinda do Senhor Jesus Cristo. Mostrando para aquelas igrejas que quando Jesus voltar, e Jesus vai voltar, lembra disso, quando Jesus voltar, aquele povo seja encontrado em paz. Uma paz com Deus, não em guerra. E é exatamente Jesus Cristo que traz essa reconciliação. Ser encontrado também imaculados, sem mácula, sem nódoas, manchando, marcando, né? Sem feridas amostras, mas simplesmente curadas pelo nome de Jesus Cristo e também inculpáveis, exatamente porque quem crê em Jesus Cristo é sim declarado justo por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, ser encontrado em paz, ser encontrado em imaculados, ser encontrado inculpáveis. Ele também falou sobre o que Paulo havia escrito, né, semelhante ao que ele acabara de dizer, e trazendo aqui uma observação também de grande importância, mostrando que existem pessoas que são ignorantes, que são instáveis, né, sem estruturas firmes, balançam igual vara verde, que vão distorcer a palavra de Deus. E uma vez que distorcem, é verdade que a Bíblia ela é sim um livro difícil muitas vezes de ler, algumas porções é de coçar a careca, respirar fundo, coçar o queixo, né? E a tentação da preguiça certamente vem. Mas esses ignorantes e esses instáveis, eles distorcem, eles deturpam a palavra difícil e o fazem para a própria destruição, para a própria condenação. Então é isso que Pedro está trazendo à mente desses amados irmãos. Preste bem atenção. A primeira parte aqui dessa explicação que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente o que não fazer. É isso mesmo, quero começar mostrando para vocês o que não fazer. Pedro, então, é muito didático, muito direto, muito conciso, muito resumido ao nos dar essas instruções finais. Vamos lá? Estão preparados aqui para a instrução de Pedro no que diz respeito ao que não fazer? Olha o que ele diz. Ele fala o seguinte, olha, primeira coisa que você não deve fazer é não seja levado pelo erro. Ou seja, ser levado pelo erro é algo que nós não podemos fazer. Os que distorcem a palavra de Deus sempre estão opinando. O mundo está cheio de conselhos aí. Todo mundo quer falar de Deus. E mais, todo mundo quer falar as opiniões de Deus. Muitas vezes não conhecem. E muitas vezes até conhecem uma parte, mas distorcem. Sabe qual a distorção mais fácil, mais presente no nosso meio? É a distorção do amor de Deus. Sabia disso? Eu estava falando de amor há pouco tempo, né? As pessoas gostam de falar do amor de Deus, mas não falar do amor de Deus como Deus mostra o amor. Vamos lá. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida, ela está me acompanhando aqui, e ela mandou a seguinte mensagem no meu WhatsApp. Pastor, eu não sei, na verdade ela perguntou assim, como saber se eu amo a Deus? Poxa, que pergunta boa, hein? Fazer de novo. Como saber se eu amo a Deus? E eu fiquei encasquetado com essa pergunta, mas graças a Deus eu segui o seguinte raciocínio. Bem, gente, se eu não sei o que é o amor, onde eu vou aprender? A Bíblia me dá uma pista. Deus é o amor. Obviamente, se eu quero aprender sobre o amor, eu tenho que olhar para Deus. E então veio aquela passagem mostrando para mim que Deus prova o seu amor enviando o seu Filho por nós, pecadores. Se Deus ama, e no caso Ele ama nós, né? Qual a forma dele provar que ama? Ele entrega o que há de melhor. Ele entrega o seu Filho. Se Jesus nos ama, qual a forma dele nos amar? Doando, se entregando, né? Dando a sua vida em favor de muitos. Ele prova também o seu amor. Então a lógica é mais ou menos a seguinte. Se eu quero falar do amor, se eu quero entender o amor, e eu quero chegar à seguinte resposta, se saber se eu amo ou não a Deus, a resposta é,
Deus provou o amor dele enviando seu filho. Jesus provou o amor dele morrendo por nós. A forma de nós amarmos a Deus ou demonstrarmos amor para Deus é se de fato estamos dispostos a entregar nossa vida por inteiro a Jesus Cristo. Uma vez que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, demonstramos que amamos a Ele. E é verdade que nós não amamos de uma forma perfeita. Nós aprendemos a amar de uma forma maior, mais profunda, mais forte com o tempo. O tempo de convivência nos ajuda a amar mais. Povo querido e povo amado, muitas pessoas, falaram sobre a saudade dos cultos, a saudade de estarmos juntos, a saudade de compartilharmos um pouco mais nossa vida de modo direto. E só tem saudade quem ama, brother. E exatamente essa convivência, essa relação, essa afetividade, essa comunhão de sentimentos, essa comunhão de coração, essa comunhão de bens, de talentos, é que faz com que a gente ame, E a maior convivência é igual ao maior amor. Quanto mais então convivemos com o Senhor, mais Deus nos ajuda a crescer nesse amor. Também é verdade que nessa vida nunca o amaremos da forma perfeita como Ele merece, mas sim, de alguma forma, nós poderemos amar ao Senhor. Então as pessoas por aí afora gostam de falar do amor de Deus, mas o amor, da forma como eles falam, é um amor bobo, é um amor trouxa, é um amor de bobo, sabe? Que simplesmente dá sem nada receber. Sim, Deus nos ama enquanto somos pecadores, mas o amor de Deus requer algo de Deus. O amor de Deus requer que nós também o amemos. E é João, o apóstolo do amor, que diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ora, se Deus prova o amor dele para comigo, Miguel, ele exige de mim uma resposta. E isso é óbvio, é a mesma coisa, já dado esse exemplo aqui, mas volto a dar, como um homem de bem, um jovem aí de verdade, um cara de caráter, um cara cheio aí de integridade, apaixonado por uma moça, querendo pedi-la em casamento, tentando conversar com ela, entregando flores, e ela recebe as flores, ela sorri, mas ela não dá uma resposta. Ela não diz que sim nem que não. Chega uma hora em que as pessoas mais próximas desse jovem bonito, esse jovem cheio aí de integridade, uma pessoa de bem, vai dizer: cara, ela não te ama, ela não quer nada contigo. E infelizmente, pela falta de resposta, ficará sem o noivo. Jesus Cristo é retratado na Bíblia muitas vezes como a figura do noivo. E uma vez que o noivo deseja ter essa relação com a noiva, e a noiva é sim essa comunidade de discípulos dele, ele requer de nós uma união, ele quer de nós viver, que possamos viver com ele para toda a eternidade. Se nós não amamos, demonstramos que de fato não queremos passar a vida inteira com ele. E se nós não entregamos a nossa vida para ele, significa também que sim, Deus pode até nos amar, mas eu não o amo, eu não estou vivendo de acordo com o amor que ele exige de mim. Portanto, o mundo vai falar de amor de Deus simplesmente como um avô tratando dos mimos de seu neto, dizendo sim, 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 sim para todos os mimos, nos dando todas as bênçãos e presentes que a gente quer, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não simplesmente nos aceita como somos. Isso é só uma parte da mensagem. O amor de Deus, ele nos aceita do jeito que estamos, mas ele nos muda. Ele não simplesmente se acostuma. Ele não. Ele quer nos mudar. O amor de Deus quer nos transformar para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com a pessoa que ele mais ama. E adivinha quem é a pessoa que ele mais ama? Acertou. É Jesus Cristo, o seu Filho. Então a obra do amor de Deus é que nós também, à semelhança do Filho, entreguemos a nossa vida por Ele, para Ele, e que nós nos assemelhemos cada vez mais à pessoa, ao caráter do Senhor Jesus Cristo. O mundo está distorcendo, né? Esse foi só um exemplo, mas
quantas e quantas pessoas, seja aquelas primas lá, ou seja aqueles amigos do trabalho, aqueles familiares, que sempre vão encher o peito para falar de Deus, mas na verdade estão distorcendo o que a Bíblia ensina de modo tão claro. Assim também acontecem com os pregadores polidos, que falam bonito, falam bem, são bonitos, são carismáticos, mas não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Pedro nos chama atenção para isso. Cuidado, abram do olho, não liguem, cuidado para que vocês não deem ouvidos a essa ladainha que distorce a palavra de Deus, que por às vezes a doutrina ser difícil, o homem tentar dar o seu jeitinho para que o mandamento de Deus possa descer de modo mais confortável a sua goela, né? Mas a palavra de Deus muitas vezes ela é dura mesmo, viu? E muitas vezes vai descer quadrado, não vai descer redondo não, viu? Não vai descer redondo não. Às vezes fica trancado aqui, ó. Às vezes fica um nó na garganta. Às vezes a palavra de Deus parece que Deus foi um caroço de abacate para que nós possamos engolir sem água. É isso. Muitas vezes há uma mensagem difícil de digerir. Uma mensagem até que nos machuca. Mas nos machuca para o nosso bem. Do mesmo jeito que a ferida feita por um amigo traz uma cicatriz abençoada, às vezes uma bronca de um pai que ama o filho, dói na alma, mas é para o bem. Às vezes uma disciplina da mãe para com o filho possa doer momentaneamente, mas é para o livramento do mal em nossa vida, em nossos caminhos. A primeira coisa que Pedro nos diz é não ser levado pelo erro. A segunda coisa que ele diz, portanto, é perder a firmeza. Não podemos perder a firmeza. A ideia aqui de sermos pessoas molengas, né? Pessoas cheias do molejo, cheio do jogo de cintura, cheio da malandragem. Não, 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 não. Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha uma palavra só, uma conduta só, sem falsificação, sem ser duas caras, sem ser de vida dupla, sem ser uma pessoa aqui que simplesmente está tentando forçar, disfarçar, né, algo para que as pessoas possam enxergar, mas que na verdade não há nada de autêntico. Deus não quer isso. Deus quer que sejamos firmes. Deus quer que sejamos pessoas aqui comprometidas, firmadas na rocha. E uma vez que alguém constrói sua vida obedecendo ao que o Senhor Jesus Cristo ensina, ele constrói uma rocha, né? Pode vir tempestade, brother. Pode vir ventania. Pode vir o que quiser. A gente permanece firme porque tem um que nos garante. Tem um que se garante e faz a gente ficar firme. É o Senhor. Nós não simplesmente estamos firmados nos nossos próprios valores, mas nós nos firmamos nos valores que o Senhor fez, que o Senhor nos deu. Não simplesmente ficamos firmes na nossa opinião, mas firmamos as nossas opiniões na opinião de Deus, que é de fato a opinião definitiva. Não ser levado pelo erro, não perder a firmeza e por último ele fala não cair. Isaac, o que seria não cair? Não vacilar, não perder o foco, não se desconcentrar. Sabe, Pedro, o próprio que escreve, uma vez estava no barco e ao ver Jesus andando sobre as águas, preocupado, amedrontado pela possibilidade de ser um fantasma, uma visagem, uma assombração, ele descobre, ali no meio daquela pindaíba de tempestade, naqueles barcos, de que aquele vulto não era um fantasma, mas o próprio Jesus Cristo. Ele, duvidando, pergunta: se és tu mesmo, manda que eu vá até aí e caminhe sobre as águas. Jesus, pois venha. E ele começou a andar pelas águas. Mas uma vez que ele começou a dar mais bola, a dar mais valor às ondas, a dar mais atenção àquelas ventanias, ele começou a afundar. Bem, minha gente, toda vez que a gente tira a palavra de Deus de foco, toda vez que tiramos Cristo do centro, toda vez que abandonamos a cruz dos nossos alicerces, nós começamos a tentar ruir, a querer ficar pelo meio do caminho. Todo mundo que dá ouvido aos distorcedores, aqueles que distorcem a palavra de Deus, vão cair. Cair em pecado, cair em tentação, sair do caminho da luz, sair do caminho de santidade, fazer bobagem na vida, né? Isso é muito simples, isso se dá, eu gosto de perguntar.
Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Você está lendo a Bíblia? Está lendo a Bíblia todo dia? Não está vacilando não, né? Você lembra, Monique, das vezes que eu lhe importunei para que você pudesse ler a Bíblia? Gente, porque quando nós nos enfraquecemos nesse convívio, nesse contato com o Senhor, a nossa vida perde as forças. É como se a gente quisesse levantar peso depois de malhar a perna. Olha aí os bodybuilders online, viu? Aqueles que gostam de pegar peso, né? O dia de treino de perna é o pior dia, você fica tremendo, né? E essa é a verdade. Quando nos falta força, nós trememos nas bases. O Senhor é a nossa força. O que não fazer, portanto, é exatamente isso. Ser levado pelo erro, perder a firmeza e cair. O Senhor nos traz a atenção por meio de Pedro que ser levado pelo erro não faz de você uma vítima, faz de você um responsável. Você é responsável sim por cair no erro. Não se faça de doido em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que fazer? Ora, se em primeiro lugar o que foi dito aqui foi o que não fazer, agora eu vou mostrar para vocês o que Pedro nos manda fazer e que coisa interessante. Da primeira dessa lista do que fazer é exatamente crescer. Crescer. Ele nos chama a responsabilidade. Ele não faz isso apenas nesse verso. Ele faz isso em muitos lugares aqui no próprio livro que ele escreve, né? Por exemplo, Pedro 1, verso 5, ele diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a fé, né? Empenhem-se, busquem, tenham foco. Mais uma vez, no verso 10 do capítulo 1, ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ou seja, ele está nos chamando a ter uma responsabilidade. Crescimento tem a ver, sim, com uma parcela que é nossa. Mas não, pastor, mas peraí. Eu me lembro, uma vez que eu li a Bíblia, eu não sei onde é que foi que eu li, que era mais ou menos assim, ó, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Sim, é verdade. O crescimento vem de Deus, né? Mas nós também temos aqui uma parcela de responsabilidade, né? Deus dá o crescimento, Deus é quem forma o nosso caráter, mas Ele está nos chamando para que possamos buscar, nos empenhar para crescer. Existe sim um tipo de crescimento reservado a nós. Pastor, o que seria esse tipo de crescimento? Pastor, eu preciso crescer em quê? Né? Ora, o crescimento é um crescimento em maturidade, mas especificamente Pedro vai nos dar a dica aqui no que ele está falando diretamente sobre esse tipo de crescimento. Ele nos dá a seguinte resposta: crescer na graça. Ixi, pastor, agora que complicou. Porque como é que eu vou crescer na graça? Se a graça é um presente de Deus, como é que eu vou crescer nisso? Então, pense no seguinte: Deus é um Deus presenteador, ou seja, Ele dá aquilo que nós não merecemos. E a graça de Deus está muito ligada ao presente de salvação, o presente de perdão de pecados, o presente de vida eterna, não é isso? O presente de reconciliação com Deus, de paz com Deus. É esse tipo de presente. E isso vem de graça. Ou seja, Livanildo, não podemos fazer nada para alcançar isso. Né? Imagine que coisa mais sem noção. Camila, Camila, chega no meu aqui aniversário, já passou, viu? Mas você chega hipoteticamente no meu aniversário e me dá um presente e eu falo: uau, Camila, que lindo! Quanto foi? Tirando aqui a carteira. Isso seria desagradável para você, porque um presente não se pode comprar por aquele que recebe, mas tem um alto custo para aquele que dá, né? Então, para nós, esse tipo de presente de Deus não exige nada de valor em nós, nada que possamos fazer pode comprar. Mas para Deus, isso custou um alto preço. O preço do sangue do seu filho. O preço de ser separado do filho, ainda que por um momento, ainda que por um instante. Né? O presente de Deus nos custou muito. Então, se é Deus que nos dá o presente, qual a ideia aqui? A ideia é mais ou menos a seguinte: a irmã Joélia me lembra uma vez, né? Me deu um presente, né? E ela falou assim: pastor, você pode trocar o presente, pastor.
E eu perguntei, eu acho que eu perguntei, irmã Joélia, você não fica chateada não se eu trocar? Não, pastor, porque ela me deu uma sandália bonita, mas, não, sabe, ficou grande, o negócio assim, não combinava muito com o meu pé, porque meu pé é chato, meu pé é feio. Então ela, pastor, fique à vontade, troque pelo que você quiser, pastor. Aí eu troquei, fui na loja, aí troquei, peguei assim, meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele perguntou logo se eu queria cartão, né? Você quer cartão da Riachuelo? Não, não quero cartão não, hoje não, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu posso trocar essa sandália aqui por outra coisa? Pode por qualquer coisa, né? Se o valor for menor, a gente devolve o dinheiro. Se for maior, você dá aí a diferença. Se for do mesmo preço, beleza. Fui lá e comprei uma blusa floral, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de blusa floral. Comprei uma blusa floral bonita. Aí eu cheguei no domingo, irmã Joélia. Eu comprei aqui essa blusa floral. Na verdade, o seu presente aqui eu troquei por essa blusa floral. E ela ficou feliz. Por que ela ficou feliz? Porque eu estava usando o presente que ela havia me dado. Crescer na graça é usar, é aproveitar, é valorizar, é se alegrar cada vez mais com o presente que Deus nos deu. O presente que Ele nos deu foi a salvação. Né? Ele quer que nós possamos crescer nesse favor, crescer nessa intimidade com o Senhor, crescer nesse amor de Deus e também crescer no conhecimento. Olha só o que fazer, a segunda coisa que ele nos diz aqui, crescer no conhecimento. Ou seja, os cristãos podem até ter uma pouca escolaridade. Os cristãos, eles, de fato, muitas vezes, são até letrados, alfabetizados pela própria Bíblia. Mas, sabe o que é que o cristão verdadeiro não tem direito de ser? Um ignorante, um bruto, um cara sem conhecimento. É por isso, então, que a palavra, a própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Ou seja, eu sou jovem, né? Mais jovem do que muitos de vocês. Mas Deus pode me dar uma sabedoria, não simplesmente pela minha vivência, porque eu não tenho tanta quilometragem para falar de coisas bonitas, filosóficas, profundas. Não! Mas Deus dá sabedoria. A sabedoria que Ele deu a Paulo, Ele pode dar a nós também. Ei, gente, mas tem um preço, viu? Você quer ser um erudito? Quer ter conhecimento? Né? Deixa eu fazer uma menção honrosa a uma pessoa que eu amo, assim, deste tamanho aqui, ó. Eu amo deste tamanhozão. Nosso querido irmão Ozete, que está nos acompanhando aí. O irmão Ozete fala para todo mundo, pastor, cabo é bruto, pastor, cabo é bruto. Criado com boi, pastor. Pois é, o irmão Ozete não tem uma escolaridade, ele não fez pós-doutorado na França, viu, Luana? Ele não fez pós-doutorado na França. Mas se você chegar na mesa do irmão Ozete, você vai ver calhamaços e folhas e mais folhas. Sabe de quê? De anotações, de sermões que ele já pregou. Muito mais do que eu. E para que ele possa fazer um sermão, ele tem que se atracar com a Bíblia, como ele diz, né? Atracado com a Bíblia, em oração, lendo também o que outros homens eruditos no passado escreveram, para buscar conhecimento e compartilhar com os nossos amados e queridos irmãos na Igreja dos Terrenos Novos, Igreja Cristã Evangélica Filadélfia. Ou seja, meus amados irmãos, para que possamos crescer no conhecimento, exigirá de nós esforço, sacrifício. Vocês estão vendo o que tem atrás de mim? Estão vendo o que tem atrás de mim? Tem mais embaixo. Ó, vou estar aqui para vocês verem. Ó. Tem mais embaixo aqui. Ó. Tem mais livro aqui empilhado e tem livro empilhado pela casa toda. E também tem livro emprestado para você, viu? Que não devolve livro do pastor. Deus está de olho em você, viu? Devolva meu livro. Leia meu livro e devolva. Estou cheio de livro emprestado para negada. Vamos supor que cada livro desse seja R$50. Viu aí o tanto que tem? Ixi, o pastor quer se amostrar. Não. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que se você quer investir no conhecimento do Senhor, vai te custar um preço. Pode ser em livros. Uma Bíblia. O negada pergunta, pastor, diz aí uma Bíblia boa de estudo. Aí eu vou indicando as Bíblias de estudo, né? Tal. Aí você vai comprar uma Bíblia de estudo. É caro, meu amigo. Vai comprar uma Bíblia de letra grande. É caro. Tudo é caro. Se não vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Tempo. É por isso que Deus quer de nós que sejamos o povo de conhecimento profundo.
Mas não simplesmente um conhecimento sobre cultura, ou um conhecimento simplesmente sobre arte, ou sobre educação, ou sobre política. Todo esse conhecimento vem de Deus, é importante. Mas o conhecimento que está acima de todos os conhecimentos. Eu me lembro, deixa eu ver aqui, gente. Olha só, gente, ó. Achei, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é legal demais. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui foi a primeira Bíblia que eu ganhei, uma Bíblia ilustrada. Olha, Carlos Jefferson tem, olha, o cheirinho aqui de gibi. Muito legal. O Novo Testamento ilustrado. Eu ganhei isso, sabe de quem? Eu ganhei isso em setembro de 1996. E olha só o que diz aqui na minha dedicatória. Está aqui a dedicatória, ó. Vocês conseguem ver? Olha o que é que tem escrito aqui, ó. Uma gota de sabedoria de Deus vale infinita e eternamente mais que todos os oceanos do saber fútil e vão dos seres humanos. Uau, gente! Quem escreveu isso também diz que Deus abençoe por toda a tua vida. Wagner. Você sabe quem é Wagner? Wagner é meu cunhado, casado com minha querida irmã Daniele. Ele me deu isso em 1996. Eu li esse livro aqui, eu nunca mais tirei essa frase da cabeça. Uma gota do conhecimento de Deus vale muito mais do que todos os oceanos de sabedoria deste mundo, destes seres humanos caídos. E nós não nos arrogamos de sermos mais do que nós somos, ou de querermos sermos melhores do que outras pessoas. Não é essa a questão, mas é porque o conhecimento de Deus é um privilégio grande, que não somente abençoa os nossos neurônios, trazendo sinapses santas, mas também transformando a nossa vida. Conhecer matemática, fazer cálculos profundos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né, Luana? Às vezes não serve para muita coisa, a não ser para o trabalho. Mas o conhecimento de Deus envolve uma mudança de vida, abençoa a nossa vida por inteiro. Eu nunca esqueci, eu tinha 7 anos, né? Cara, tá aqui, ó, 7 anos guardado com muito carinho, né? Espero que no tempo certo o Apolo possa ler. É de uma qualidade incrível. É de uma qualidade incrível. Então, gente, se o pouco de sabedoria é muito, o que Deus quer é que a gente não fique só nessa gotinha, é que a gente escancare buscando. Gente, vocês já viram o tamanho da Bíblia? Já viram o tamanho da Bíblia? E é verdade, você não precisa ser um crente que gasta muito com livros. Não. Mas se você tiver uma Bíblia e você ler uma Bíblia, você já vai estar lendo 66 livros. E quem lê a Bíblia não lê só uma vez, lê 2, lê 3, lê 4, lê 5, lê 6. Eu agora estou escutando a Bíblia, né? Já estou no Evangelho de Lucas. Daqui a pouco vou terminar. Eu espero terminar a Bíblia inteira antes da quarentena. Por quê? Porque o Senhor, por meio de Pedro, está mandando: cresça no conhecimento. Ele quer que a gente cresça. Nós não podemos ser um povo burro, não podemos ser um povo tolo, não podemos ser pessoas ingênuas, enganadas, levadas por qualquer tipo de doutrina, de gente que fala bonito, de gente que fala eloquente, mas que na verdade é um bando de mau caráter, que nada tem a ver com Deus, que não tem suas estruturas firmadas no Senhor, mas são molengas, varas verdes, que se adequam ao vento presente. Falam o que simplesmente as pessoas querem ouvir. Não. Nós somos o povo chamado para termos um conhecimento. Pergunta é: conhecimento de quê, pastor? Pedro nos diz: o conhecimento de Jesus Cristo. Ele quer que a gente cresça e continue conhecendo. Ora bolas! Se nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, o que é que o discípulo faz, minha gente? O que é? O discípulo aprende do seu mestre. Aprende o quê? Aprende quando? Aprende onde? Podemos fazer várias perguntas. Olha, eu posso aprender aqui em casa. Você pode aprender aqui no meio da calçada. Será, irmã Alice, você está falando no meio da calçada? Você está me ouvindo no meio da calçada? Ei, calçada da irmã Alice! Vocês estão me ouvindo aí? Entende? Você pode estar na calçada. Você pode estar, independente do lugar, você pode estar aprendendo do Senhor, né? Como? Com muita frequência aí, lendo, ouvindo, conversando, escrevendo, anotando, decorando, discussando. Há muitas formas de nós aprendermos do Senhor, mas Ele quer que aprendamos de Jesus Cristo. Deus quer que nós aprendamos do seu Filho. Ora, irmãos, quem é Jesus Cristo?
Como é que Jesus Cristo foi descrito aqui pelo próprio Pedro, né? Temos grandes pistas, temos inúmeras pistas daquilo que Pedro fala. Pedro diz que ele é servo, né? Escravo de Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo tem escravo? É. Jesus Cristo quer que a gente esteja tão junto dele que as correntes que vão nos prender a ele, não simplesmente correntes de ferro, mas vínculos de amor. Ele quer que nós estejamos perto. É Jesus Cristo que é descrito aqui como aquele que deposita justiça em nós, aquele que é descrito como o Salvador. É Jesus Cristo descrito também em 2 Pedro como o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, temos tantas coisas para falar de Jesus Cristo. Mas em suma, resumindo, Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. E se queremos aprender de Jesus, como eu falei para vocês, estou ouvindo o Evangelho de São Lucas, eu estou ouvindo sobre a vida de Jesus, sobre a fala, os discursos, os ensinamentos, as parábolas, as explicações em particular para com seus discípulos. Estou ouvindo sobre os seus milagres, ouvirei sobre sua morte, ouvirei sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão aos céus e também ouvirei sobre o seu retorno. Ele promete que vai voltar. Jesus Cristo, então, nos fala, nos mostra que através de sua vida nós podemos sim encontrar a salvação. A minha oração hoje foi para que, ao ouvir a vida de Jesus, gente, eu já ouvi tantas vezes o Evangelho, né? Já ouvi tantas vezes, né? É uma luta para que eu não fique na mesmice, entende? Para que eu não fique assim indiferente para essas verdades tão lindas. Porque eu, como pastor, sou chamado a pregar na quarta, no domingo e em um bocado de canto aí que o pessoal me chama, às vezes no Massapê com os amados, um cheiro para os irmãos do Massapê. Às vezes terrenos novos, domingo de manhã, quando dou aula na escola dominical, aí tem o nosso pequeno grupo, aí tem às vezes uma reunião do GAP, e tem isso, ó, pregando a palavra. Gente, toda vez que eu for estudar, toda vez que eu for ler, toda vez que eu for pregar, eu não quero que seja de qualquer jeito. Eu não quero falar de Jesus como se não brilhasse mais os meus olhos. Deus me livre. Eu quero falar de Jesus com chama no meu coração, com os olhos brilhantes, empolgado, às vezes falando tão agoniadamente que tem que parar para respirar de tão cansado por causa dessa energia maravilhosa, desse clima incrível que traz ao falar de Jesus Cristo. Essa é a minha luta e a minha oração tem sido: Senhor, ao ouvir a história de Jesus, que a minha história seja a história de Cristo. Que a minha história, a história do Miguel, seja cada vez menor, para que a história de Cristo seja apresentada através da minha história, através da minha vida, através das minhas experiências. Faz sentido isso, Monique? Eu estou dizendo? Faz sentido? Pedir a Deus para que a nossa história transmita, seja um canal para que outros ouçam a história de Jesus. Essa tem sido a minha oração. E que bom, né? Olha só, meu cunhado escreve em 1996, que Deus te abençoe por toda a tua vida. Estamos em 2020. Eu estou com 31 anos e eu posso dizer que até hoje Deus tem abençoado grandemente, abundantemente a minha vida. Glória seja dada somente ao Senhor. Então, Jesus é que nos traz a salvação. Jesus é que conta a história da salvação, como diz nosso querido irmão Sebastião do Carmo, cheiro no cangote. Ele vai dizer que quando ainda menino, ainda novo, o povo daquela época chamava a Bíblia Sagrada de a história sagrada. Pois é, a Bíblia conta a história de Deus, a história da redenção, a história do plano salvador de Deus, que é encarnado na pessoa de Cristo. Ele se torna um salvador. Como John MacArthur diria, nós não temos um plano de salvação, nós temos uma pessoa como salvador. Olha que lindo, olha que belo, olha que profundo, olha que poético, olha que incrível. Então, aprender de Jesus é aprender da salvação e também compreender que o senhorio dele deve ser sobre cada área de nossa vida. Senhor sobre nossos pensamentos, Senhor sobre as nossas emoções, Senhor sobre a nossa saúde, Senhor sobre a nossa boca, a nossa língua, sobre os nossos olhos, sobre as nossas mãos, o que fazemos com elas. Carinho, um tapa nas costas, um aperto de mão, um soco na cara. O que fazemos no nosso nariz. Você sabe o que eu estou dizendo, não sabe? O que
que fazemos no nosso nariz, o que fazemos nos nossos pés, o que fazemos inclusive da nossa carteira, o que fazemos do nosso cartão de crédito. Jesus Cristo quer dominar sobre tudo e ser Senhor sobre tudo em nós. Povo querido e povo amado, eu finalizo agora a primeira parte, a parte da explicação, que talvez a maior. Mas eu quero passar agora para uma parte não tão, não tão grande, mas não deixa de ser importante, que é o momento da reflexão, é quando nós perguntamos, e daí, pastor? A primeira coisa, então, que eu quero falar é que, diante de uma explicação que o Senhor nos dá por meio da palavra, Ele sempre quer que possamos refletir, ponderar, pensar, lembrar, aprender, compreender, guardar em nosso coração. Se nós não refletirmos sobre isso, 1 hora perdida, 1h15 perdida, 1h20 perdida, não valeu, foi de nada. Foi mera religiosidade. É que nem muitos religiosos, ouvindo, falando, cantando coisas sem o menor sentido, né? Sem o menor sentido. Então, não está falando nada. Às vezes chora, se arrepia, mas não falou foi nada. Religiosidade vazia, né? Traz arrepio no braço, mas não traz mudança no coração. Então, Deus sempre quer que nós possamos refletir. Então vamos lá. Primeira reflexão aqui é sobre aprender com não. Deus está nos dando aqui uma lição muito interessante, eu quero compartilhar aqui com vocês. Existem os nãos de Deus. E como é que a gente lida com os nãos de Deus, né? Não faça isso, não fale isso. Como é que a gente vê o não de Deus? Será que Deus, nós olhamos para Deus como um Deus radical, um Deus truculento, um Deus que é um estraga-prazeres, né? Muita gente tem compreendido Deus dessa forma. Mas os nãos de Deus não têm essa finalidade. Deus não é inimigo da nossa alegria, Deus não é inimigo do nosso prazer, Deus não é inimigo da nossa satisfação. Pelo contrário, Ele quer o nosso bem, Ele quer sim a nossa alegria, Ele quer sim a nossa felicidade, mas Ele quer tudo isso pertinho dEle. Ele quer que nós sejamos felizes nele, Ele quer que nós sejamos satisfeitos nele, Ele quer que sejamos abençoados nele. Entende? Não há vida longe de Deus. Deus quer sim os nãos de Deus, é para que não saiamos perto dele. É para que não desobedeçamos à vontade dele. É para que não desonremos o nome dele. Portanto, os nãos de Deus podem nos abençoar, sim, e muito. Essa reflexão também gira e traz outras reflexões, né? Por exemplo, ainda sobre essa questão do não, como é que nós estamos dizendo os nossos nãos? Vou fazer até uma pergunta melhor. Aprendemos a dizer não? Porque o Senhor, por meio de Pedro, está nos ensinando a dizer não. Não para uma falsa doutrina, não para um falso mestre, não para um tipo de conduta que não agrada a Deus. Não. E essa vontade de querer agradar os outros, essa vontade de querer ser aceito pela turma, esse medo que é que vão falar de mim, e agora, né? Tão novo, agora tu quer ser crente, não, agora tu é da igreja, agora tu quer ser a santa, bicha ré, tu acha que eu não sei teu passado? Quantas vezes a gente não ouve isso? Ou então o contrário, né? Uma cabra velha dessa, um cabra velho desse, fez de tudo no mundo, agora quer ser santo. As pessoas não falam isso. E aí a gente vai ceder, é isso que nós vamos fazer? Vamos ceder às opiniões das pessoas, que muitas vezes não querem o nosso bem, porque o nosso supremo bem, o nosso sumo bem é o próprio Deus. Então nós vamos fazer o quê? Vamos dizer sim para elas? Quando nos oferecerem algo, né? Quando oferecerem para vocês jovens coisas que não prestem, vocês vão ceder para não simplesmente desagradar, para não serem taxados como antiquados, como religiosos, como fanáticos, como pessoas chatas, é isso? Nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos a dizer não. Precisamos ensinar para os filhos que estão crescendo a dizer não. E aí eu, como pastor, estou ensinando você, pai de família, ou irmã Joélia, se você preferir, né? A você, cabra véi, que está me escutando, aprenda a dizer não. E o não que eu gostaria que você aprendesse é diga não para o seu pecado. Diga não para as paixões que imperam no seu coração, que vez por outra querem surgir como um vulcão em erupção, vindo com tudo.
Eu fiquei com vontade, né? É verdade, a vontade pode vir, mas não alimentemos essa vontade. Pelo contrário, que possamos enfraquecer essa vontade para que ela não venha tomar o lugar, não esteja vindo à tona com frequência. Pensem sobre isso. Como lidamos com o não de Deus e como estamos praticando os nossos nãos. Porque os nãos de Deus são para o nosso bem. Os nãos de Deus visam uma alegria profunda e duradoura. Eu já tive vontade de discutir com muitas pessoas, de bater boca com muita gente, porque eu naturalmente sou uma pessoa extremamente briguenta. Sou pavio curto, naturalmente. É o Senhor que vai transformando essa natureza, né? De brigão, Deus às vezes transforma em ursinho carinhoso. Gostou aí? Gostou, Bibia? Pois é, o Senhor transforma a natureza de pitbull para ovelha, né? Antes eu era pitbull, né? Agora sou ovelha, né? E ovelha não morde a orelha de ninguém. Ovelha não morde no pescoço. Ovelha deixa ser amansada. Ovelha gosta de pasto. Ovelha gosta da calmaria. O Senhor vem transformando o meu coração ao longo desses 31 anos. Que coisa boa, não é não? O irmão Ozete, olha o irmão Ozete mais uma vez, eu lhe perturbando aí, irmão Ozete, mais uma vez eu pegando no seu pé. Irmãos, o irmão Ozete atracado com boi, veio aprender a abraçar um dia desse, hoje o irmão Ozete abraça, olha só, hein? É bom demais, o irmão Ozete não sabia chorar, hoje o irmão Ozete só vive chorando. Fui fazer uma visita a ele, né? Deixar um negócio lá, e aí, irmão Ozete, pastor, eu vivo chorando, eu escutei um áudio aqui e comecei a chorar. Tá uma manteiga derretida, cadê o brutão, cadê o durão? O Senhor derrete. O Senhor quebranta. Gente, os nãos de Deus são para o nosso bem. Lembrem disso. Segunda coisa, segunda reflexão que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite é exatamente sobre os sims de Deus. Falei dos nãos, agora eu vou falar dos sims. Os sims de Deus muitas vezes também são ignorados, são postos aí em segundo plano, até retirados da nossa vida. É quando Deus diz faça, é quando Deus diz vá. E o que é que a gente faz muitas vezes? Não vai, não faz, não fala, não ama. Nós desobedecemos. Ô menino maligno somos nós, não é não, irmãos? Ô povo de dura cerviz, como dizia Moisés. Ô povo de coração duro, menino desobediente, lapada nas costas dele. E muitas vezes Deus deixa a vida dar umas lapadas em nós. Às vezes Ele mesmo nos disciplina. Para que doa hoje, mas para que amanhã possamos ter aprendido a lição. O Senhor faz. Da forma que Ele quer, viu? Às vezes até uma batida de um carro. Às vezes até uma quedinha de moto. Hein? Às vezes até uma chulipinha de Deus. A gente, ó, aprendi, Senhor. Obrigado, obrigado. Entendi, eu entendi. Minha pergunta é, cadê o sim de Deus na sua vida? Quando Deus fala assim, ó, ame meu filho, você está amando? Quando Deus fala assim, ó, creia no meu filho, você está crendo? Quando Deus fala assim, ó, siga a minha vontade, faça a minha vontade, você está fazendo? Quando Deus fala, ande da minha luz, é a palavra de Deus que diz, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Então, quando Ele manda, será que a gente tem obedecido os sims de Deus? Ou os sims de Deus também são pesados? Também são pesarosos? Temos que refletir sobre isso, né? Muitas vezes deixamos, mais uma vez, de gozarmos de uma alegria profunda e duradoura, porque nós desvalorizamos aqui os sims de Deus. Os sims de Deus são para o nosso benefício. Pastor, não estou gostando muito da mensagem. Tenha calma aí, tenha calma, fica até o final. Espere aí, fica até o final. Os crentes mais velhos devem estar aqui com uma pulga atrás da orelha. Fique até o final. Porque agora é a hora da aplicação. E se prepara, zeladinha, que vai ser uma rajada de metralhadora aqui, que é 10 aplicações que eu tenho para vocês. Estou doido hoje, né? Se chegamos aqui à última porção aqui de Pedro, nós temos que aqui fazer acontecer, não é isso? 10 aplicações. Claro que você não precisa aí decorar tudo, mas eu oro para que pelo menos uma acerte a sua cara e triture o seu coração. Pelo menos uma, pelo menos uma. Vamos lá? A aplicação é... E agora, como viveremos, meu querido Gutenberg? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu quero falar aqui umas coisas que não é, às vezes, um carão. Tem carão hoje, tem carão, tem carão. Tem lapada? Tem lapada.
Mas não é só lapada, não. Eu quero falar umas coisas que nós não podemos esquecer. Sabe o que é? É que o povo de Deus, os discípulos de Cristo, são de fato o povo do amor. Meus queridos, o amor não pode de nenhuma forma sair das nossas vidas, diminuir. Aos que são casados, principalmente os homens, a oração nossa precisa ser constante, que possamos amar a nossa esposa cada vez mais, meus irmãos. Se nós somos filhos, que possamos amar o meu irmão, amar aqui os meus pais. Se somos cidadãos de bem, trabalhadores, Senhor, me ajude a amar meu colega, meu colaborador, meu companheiro de trabalho, que eu possa amar meu chefe. Ah, mas ele é chato. Deus me ajude a amá-lo. Amar o cliente veaco, viu, irmão Orquídea? Já orou para amar o cliente veaco? Aquele que compra... Ei, irmã Du, se é negado que compra aí as coisas aí com a senhora e não paga, hein? Né? A senhora tem pedido para Deus para que possa amar essas pessoas? Amar os clientes chatos. Amar os pacientes, hein, Monique? Os pacientes que vêm botar boneca, quem já orou para amar ele já? Então, Deus quer que a gente tenha amor por ele, obviamente, um amor crescente pelo próximo, por aqueles que são os nossos semelhantes. Porque nós somos criaturas de Deus. Somos pessoas à imagem de Deus. Vamos amar. Falo isso porque em tempos de pandemia podemos ser tentados a esquecer o valor do amor. Às vezes a distância geográfica também revela uma distância que já era uma distância emocional, uma distância afetiva. Temos que lutar contra isso. Pedro não deixou que a distância diminuísse o amor dele para com aquela igreja ou aquelas igrejas. Nós não podemos deixar com que essa distância diminui ou apague o nosso amor um para com os outros. Irmãos, como é difícil, hein? Realizar o amor. Gente, que coisa mais complicada. Vocês sabiam aí que o Apolo vai fazer 3 anos, dia 31 de maio, e a Ana vai fazer 1 ano, dia 2 de junho, e a nossa agonia, a nossa tristeza, eu e a Milka, não poder chamar ninguém. Dói no coração. Porque a gente queria fazer um culto, chamar o povo da igreja, né? Chamar os colegas, chamar aí as professoras do Martins, os alunos da Milka do Martins, chamar a negada toda, botar no mesmo canto e a gente poder cantar, comer, ouvir a palavra de Deus, para de alguma forma compartilharmos o amor. Mas em tempo de distância, como é que a gente demonstra amor? Às vezes é numa ligação. Pedro fez isso através de uma carta. Às vezes é numa videochamada com o papai e com a mamãe. Entende? É um cheiro à distância. É tempo da gente compartilhar com aquele tio que está longe, com aquela tia que está lá nas brenhas. O amor de Deus precisa ser algo sempre evidenciado, porque nós somos o povo do amor. Amém? Outra. Nós temos aqui, meu povo, de entender que nós somos o povo da sabedoria. Não que nós somos os bichãozão, não é isso. Mas é que nós temos aqui a fonte do temor de Deus. Se queremos ser sábios, se queremos escolher, né, tomar as melhores escolhas para a vida, tomar as melhores decisões para o nosso caminhar, precisamos consultar a Deus, precisamos levar a opinião de Deus em consideração. Né? Porque muitas vezes somos impelidos, né, a tomarmos uma decisão, e é assim que a gente toma a decisão, a gente leva a decisão tomada para Deus, diz, Deus abençoa. Peraí, brother, tu não sabe nem se Deus quer que Deus abençoe, aí tu se faz doido, é? Tu comeu o quê? Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa perguntar para Deus, Senhor, o Senhor quer? Senhor, eu estou pensando em fazer isso, o que é que o Senhor acha? É da tua vontade? Entende? É da tua vontade? Estava conversando com a Adriele essa semana. Adriele, rapaz, senti um negócio no meu coração, ó. Não sei se é de Deus, não, ora por isso. Pastor, vou orar sim. Então, orar a Deus, será que o Senhor quer? Porque às vezes a gente só chega para Deus para pedir para Deus abençoar. Se queremos ser aqui um povo que leva a Deus em consideração, certamente nós vamos ser o povo da sabedoria. E isso é o que nós já somos. Portanto, que possamos pôr em prática, colocar em voga toda essa sabedoria que Deus nos tem dado. Deus dá sabedoria aos simples. Você não precisa ter pós-doutorado na França para ter uma vida de sabedoria. Ter boas relações, ter uma boa conduta no trabalho, ter uma boa conduta na vizinhança. Temos que ter sabedoria. Somos o povo da sabedoria, tá bom? Terceiro, nós somos o povo que se guarda.
se guarda do mal, se guarda da violência, se guarda do ódio à toa, né? Nós estamos aqui em um contexto onde muitas pessoas estão em dois extremos. Quem tem falado muito isso é o nosso querido pastor Iago Martins. Um momento onde as pessoas estão aqui, mais uma vez, colocando o nosso presidente como o próprio Deus e outros colocando o nosso presidente como o próprio diabo. Ei, negado, peraí, brother. Nosso querido presidente nem é Deus, para que eu possa concordar com tudo, e também nem é o diabo, para que eu possa odiá-lo e dizer a pior que aconteceu no Brasil foi o Bolsonaro. Peraí, meu. Menos. Somos o povo da sobriedade. A gente guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração. Entendeu? Então, se o presidente começar a fazer uma série inexplicável e interminável, de bobagem, vou ficar só um pouquinho triste. Sabe por quê? Porque meu coração não está nessas coisas. Eu amo, mas não amo tanto. Entende? Eu não amo tanto. Eu me importo mais com você do que com o presidente, sabe isso? Mas aí se o presidente também só fizer coisa boa daqui pra frente, só acertar, tal, também não vou idolatrar não, botar o cara no pedestal não, porque todos nós, como diz meu querido irmão Vitor, somos pés de barro, certo? Pés de barro. Estamos aqui, amanhã talvez não estaremos mais. Então cuidado, somos o povo que guarda o coração. Nós guardamos a nossa vida em Jesus. Guardamos a nossa mente na pátria celestial. Guardamos a nossa mente, a nossa cidadania naquilo que está lá em cima. Investimos e guardamos o que há de maior em tesouro nosso, lá no céu, onde ladrão nem traça podem destruir ou roubar. Nós somos o povo que guarda o nosso corpo, não nos entregando para prostituição ou qualquer outra coisa do tipo. Nós nos guardamos e nos guardamos para Deus. É por isso, na próxima, nós somos o povo chamado a sair, a fugir, a ignorar a imoralidade. Não somos o povo da imoralidade. Nós somos o povo que foge, que passa a distância da imoralidade. Gente, como é difícil, viu? O Djalma que gosta de assistir uma novela. Aí, Djalma te entregando, ó. Djalma ainda mostra assistir uma novelinha, acha novela. Poxa, cara, é imoralidade. Vai assistir uma série na Netflix, aparece lá um negócio. Aí assistir um filme, complicado. Aí passar pela rua, um outdoor, tá negado lá sem roupa. Vai chegando. Gente, a imoralidade tá em todo canto. Aí você tá lá no grupo do trabalho, conversando lá com os colegas, eletricista, etc. Aí daqui a pouco o grupo do trabalho, vídeo lá de sacanagem, sem vergonhice, no grupo do WhatsApp. E aí? A imoralidade tá tudo aqui, ó. Abre aqui o Instagram. Daqui a pouco, ixi, eita, meu irmão, como é que é isso aqui? Entende? A imoralidade está em tudo quanto é canto. Só que nós somos o povo que foge disso. Nós somos o povo que desfaz as possibilidades de chegarmos perto da imoralidade. Porque a imoralidade, ela corrói. A imoralidade vicia. A imoralidade escraviza. O povo que foge da imoralidade. Pô, a próxima, negada. Vamos lá. Não somos molengas. Não somos o povo gelatina. Entendeu? Todo molenguinha, flácidozinho. Não somos. Somos chamados a ser um povo de caráter. Somos chamados a sermos aqui um povo com firmes valores no Senhor Jesus Cristo. Com uma força interior incrível, porque vem de Deus. Uma força mental incrível, porque vem de uma paz que ultrapassa todo entendimento. Não somos o povo do mimimi, que qualquer coisa... Ai, pastor, eu fiquei tão ofendida. Deixa de ser besta, rapaz. Ai, pastor, é porque a fulana ou fulano... Meu irmão, é isso aí, doido. Estamos vivendo aqui com pecadores. Ai, porque... Deixa de ser frouxo, macho. Entendeu? Não somos o povo gelatina, não somos o povo da frescurite, do mimimi, qualquer coisa, vamos chorar na posição fetal, sabe? Não somos. Somos o povo da força do Senhor, não somos do que desistem, não somos o povo covarde, não somos o povo que fica olhando para trás, indeciso, em cima do muro, a gente assume a bronca. A gente fala quem a gente é, a gente fala de que a gente crê, a gente fala do nosso Jesus, do nosso Cristo, nosso Salvador, do nosso Redentor, a gente fala dele. A gente não tem vergonhinha alheia, não.
A gente assume para nós o que precisa ser assumido, porque somos o povo de caráter, não somos molengas, não devemos ser gelatinosos. Próxima. Não somos Neymar. Como é, pastor? Não somos Neymar. O que é que tem a ver, pastor? Neymar, macho, é um jogador aí, não sei se vocês conhecem, o cara tá com a bola, o cara espirra perto dele e o cara cai. Entendeu? Não podemos ser crentes Neymar, que qualquer coisa cai. Qualquer coisa cai. Ah, o pastor cortou o cabelo diferente, né? O pastor ele tá com o cabelo feio. Não vou mais para a igreja do pastor porque o cabelo do pastor... Ô, cabelo feio. Deixa de ser besta, cara, entendeu? Deixa a quarentena ficar doida, eu também tô ficando doido. Pastor, não faça isso aí não. Bota o chapéu de novo, tá bom, vou botar o chapéu. Não se preocupe não, pronto. Se você não aguenta. Entende? Nós não somos o povo Neymar, que qualquer coisinha a gente... Ai, caiu... Ai, foi qualquer tentaçãozinha que o capiroto chega pra gente, a gente fica dando aqui bolas. É isso? Não somos crentes Neymar. Somos crentes que permanecem até o fim. Próxima. Também não somos Peter Pan. Como é, pastor? Pois é. O Peter Pan era um cara que... Ele não queria ser grande, porque ser grande tem muita responsabilidade. Vida de criança, a vida bandida, a vida irresponsável, a vida louca, a vida de aventura, é vida divertida. Pois é, a vida de criança é uma vida sem muitas responsabilidades, como a vida de um adulto. Nós, como cristãos, não podemos ser crentes Peter Pan, com medo de crescer. Não, a pregação foi muito difícil, não, porque fala demais, eu não consigo entender. Meu irmão, pô, te esforça, meu irmão! Te esforça, arregaça essa manga e faz acontecer, tá entendendo? Não, porque eu não vou porque é muito conteúdo. Mas deixa de ser molenga com a tua própria mente. Nós não temos que ter vergonha da nossa mente, peninha da nossa mente, não. Acelera com tudo e vai com tudo, meu irmão. Vai ler. Vai ler, aproveita aí que o VaptVupt aí, Gutenberg, te deu aí férias aí. Meu irmão, papoca na leitura, meu irmão. Papoca na leitura. Ai, com medo de crescer, com medo de aprender, com medo disso, é Peter Pan. O nome disso é Peter Pan. Não quer ser responsável, né? E tá um bocado de marmanjo aí, que tem denúncia, viu, Bia? Tem denúncia aqui nessa pregação. Um bocado de marmanjo aí, tudo com 20 e tantos anos, quase 30, que não consegue dar de comer um pinto, não tem responsabilidade, não querem casar e querem ficar varoando aí as varoas. Estão entendendo? Então falta responsabilidade. Crescimento é responsabilidade, viu? Tem muito vagabundo aí, vou falar de novo, tem muito vagabundo aí, não querendo crescer, e também tem gente aí não querendo assumir um compromisso com o Senhor Jesus, porque compromisso com o Senhor Jesus é um compromisso sério. Aí tem medo, não quero me comprometer. Tu tá com uma mente dividida, parceiro. Tu tá com um coração dividido, parceira. Te decide logo, assume a responsabilidade. Ser cristão não é para menino velho, não. Não é para moleque, não. É para homem, é para mulher de Deus. E tem criança aí com 6, 7 anos, com mais caráter e com a índole melhor e mais firme do que um bocado de gente aí com 30, 40 anos. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Olha aí, quem conheceu a nossa querida Taizinha? Quem conheceu a Taizinha? Bem novinha, cheia do Senhor, falando de Jesus para o pessoal do colégio. Dando um bom testemunho lá no colégio, dando um bom testemunho com seus pais. Olha aí para a Taizinha. 12 anos de idade. Mais gente do que um bocado que eu conheço. Não seja crente Peter Pan, em nome de Jesus. 8º lugar. Somos o povo agraciado. A graça de Deus tem chegado nas nossas vidas. A graça de Deus tem chegado nos nossos corações. A graça de Deus tem tocado em muitos corações. A graça de Deus é como se fosse uma grande mão, saindo lá do céu, vindo até nós, e nos alcançando, nos tirando do lamaçal, onde nós estávamos afogados. Do fundo do poço, onde estávamos atolados. A graça de Deus é essa mão amiga do próprio Jesus Cristo, que vai até as profundezas, como esse amor tão sublime, que abandona temporariamente as 99 ovelhas para alcançar a ovelha perdida que somos nós. Somos o povo agraciado. Que a graça do Senhor então encha os nossos corações, encha a nossa mente, encha as nossas relações, a nossa forma de ver a vida, de nos relacionarmos. Em 9º lugar, temos a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, como foi descrito aqui como o Senhor, como o Salvador. O Salvador de nossas vidas, aquele que anula o efeito do pecado.
que anula, que nos distancia aqui exatamente da presença do nosso pecado. Aquele que faz a gente ter uma vida eterna, aquele que faz a gente gozar de paz com o próprio Deus, aquele que faz com que a gente seja perdoado, imaculados, justificados, reconciliados com o próprio Senhor. Temos a Jesus Cristo, Ele é que é o Salvador, e como essa carta linda de 2 Pedro vai nos falar de Jesus. Tantas e tantas vezes ele fala de Jesus. Ele fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. Ele fala que Jesus Cristo de Deus é aquele que nos fornece, que nos dá, nos oferece aí o pleno conhecimento dele mesmo. Pedro vai falar que ouve o Senhor Jesus Cristo chamando ele, né? Diz que o Senhor Jesus Cristo vai levar ele para perto dele. A morte de Pedro estava bem pertinho enquanto ele escrevia. Ele fala de Jesus como um revelador, fala de Jesus como aquele que anunciou sua vinda, mostrando para os seus apóstolos sua glória futura, né? Jesus Cristo é sim o glorioso Filho de Deus. Pedro vai dizer que Jesus vai voltar, e o 3º capítulo inteiro é destinado a essa mesma mensagem. Jesus vai voltar. O fim de tudo vai vir quando Jesus voltar, trazendo novos céus e nova terra, como nós cantamos. E é Jesus Cristo, a última coisa que falamos, que vai nos lembrar, por meio de Pedro, que toda a glória é dele. Que a glória de Jesus Cristo é tudo o que mais nós podemos almejar. Queridos, quando eu falei que os nãos de Deus são para a nossa alegria, e quando eu falei que os sims de Deus são também para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, quero falar acima de qualquer outra coisa, que os sims e os nãos de Deus é para a própria glória e louvor dele mesmo. Ora, se esse Deus é glorioso, e Pedro vai dizer que a glória seja dada a Jesus, a conclusão mais simples, mais óbvia, é que Jesus é o Filho de Deus, é que Jesus é tão divino como o Pai. Ele não é menor, ele é tão igual quanto o Pai. Ele fala que ele e o Pai eram um, e ainda são. Há uma união profunda e eterna. Ele, como diz em Hebreus, é gerado eternamente de Deus, mas não criado. Entende? Ele é o Pai da eternidade. Ele extrapola completamente a noção de tempo. O Senhor sempre existiu. Então é por isso que nós cremos na Santíssima Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tão divinos entre si. A mesma essência, a mesma natureza. A glória de Deus é algo que nos faz estarmos admirados. Imagina só, você que joga bola, o Messi está aí no time de fora para jogar no seu time, você diria, eu não sou digno de jogar com esse cara. Talvez o Cristiano Ronaldo jogando com você, eu não sou digno, porque esse cara se garante mais. Diante de Deus, nós ficamos admirados. E diante dessa glória, entendemos que não somos ninguém. Porém, Natália, a glória de Deus não apenas nos repele, a glória de Deus não apenas faz com que ficamos de cabeça baixa, talvez no mínimo levantando a mão, com um sentimento negativo de impotência. Sim, a glória de Deus nos humilha, mas este Deus glorioso, este Cristo maravilhoso que merece toda a glória, é o mesmo que nos chama para sermos participantes de sua glória e virtude. Ele diz o seguinte: seu divino poder, Pedro fala, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor compartilha a glória que é dele conosco, não fazendo com que nós sejamos pessoas dignas de glória, mas de que possamos ser pessoas que experimentam da glória de Deus de perto. O Senhor não apenas nos repele, mas a glória de Deus nos atrai. E nessa atração, nós o admiramos em amor, e não apenas em temor. Nós o reverenciamos por respeito singelo, e não simplesmente com medo da morte, porque Cristo morreu e ressuscitou. Cristo mostrou a sua glória para Pedro. E Pedro viu com Tiago e João. Este é o meu filho amado, a voz que via do alto. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha que coisa maravilhosa. Se Cristo compartilhou o vislumbre de sua glória
com Pedro, ele também fará de cada um daqueles que creem nele pessoas também de corpos glorificados. A glória do Senhor estará em nós. Não seremos deuses, não seremos divinos, mas a natureza de Deus já pode estar em cada um de nós, uma vez que cremos nele e nos arrependemos de todos os nossos pecados. Que situação linda! A glória de Cristo, então, é o que há de mais importante. E em tempos de crise, podemos esquecer de tudo. Mas nunca podemos esquecer que todas as nossas opiniões, que todas as nossas experiências devem ser para a glória de Deus. Eu finalizo, portanto, fazendo uma pergunta a você. Para quem você vive? Será que você vive simplesmente para satisfazer as suas próprias paixões, os seus próprios desejos? Ou será que você vive para que o nome de Cristo possa ser glorificado? Porque uma coisa nós já aprendemos. Nunca foi sobre nós. Não é a minha história. Não é simplesmente a minha vida. É a vida dele. É a história dele. É tudo o que mais importa nas nossas vidas. É a glória dele. Se vivemos igreja, se fazemos parte de uma, se compomos uma comunidade cristã, é porque estamos visando, acima de qualquer outra coisa, a glória de Cristo. Glorificamos a Ele louvando, com cânticos lindos, orando ao Pai em nome dEle. Glorificamos ao Senhor quando pregamos as boas notícias de que no nome de Jesus podemos encontrar a salvação. Glorificamos a Ele quando vivemos em paz com Deus, glorificamos a Ele quando obedecemos seus mandamentos, glorificamos a Ele quando amamos o nosso próximo, glorificamos a Ele quando o amamos de todo o nosso coração. Glorificamos a Jesus quando entregamos a nossa vida a Ele, para vivermos a história dEle, para que a nossa história seja anulada, para que em vez de vivermos para nós, vivermos a cruz de Jesus Cristo. Que história linda! A sua história só pode ser uma história linda se for a história de Jesus. Enquanto a sua história for simplesmente a sua egoísta e em si mesmada história, será fútil, não terá valor. Estará hoje, passará amanhã. Mas se a sua história for Cristo, a sua história permanecerá para sempre. Amém? Feche, por favor, os seus olhos e ore comigo.